Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma etapa do curso Fundamentos de Freios e seus componentes. Hoje nós vamos iniciar a 17ª aula e nós vamos falar sobre o maravilhoso mundo tecnológico dos freios a disco de alta performance dos veículos esportivos e do Fórmula 1. Bom, via de regra, os nossos carros esportivos de alto padrão, eles são equipados com calipers de freios fixos que podem conter 2, 4 ou até mesmo 6 pistões, sendo distribuídos 3 pistões de cada lado. Como a gente viu nas aulas anteriores, esses pistões eles têm diâmetros diferentes porque nós temos aí a montagem de uma ponta leading e de uma ponta trailing no próprio cavalete de freio. Eles são desenvolvidos para proporcionar desacelerações longitudinais muito superiores a 1G, 1.3, 1.5G, dependendo da classificação do carro e da potência dele e do que é exigido em termos de performance. Eles são produzidos em ferro fundido de alto carbono e mais a inserção de alumínio, que também é conhecida como co-cast. Isso daí é feito para dar leveza no caliper e proporcionar então uma melhor adequação a peso bruto total do veículo esportivo, né? Alta resistência à temperatura e estabilidade de frenagem em condições severas. A gente vê aqui a marca Brembo, que é líder nesse segmento, e a gente vê aqui um corner de suspensão dianteira de uma Ferrari, onde nós temos aqui o disco de carbono cerâmica e as pastilhas de carbono que são equipadas nesses veículos. Bom, vamos falar sobre um ícone atual, que é o Bugatti Chiron. Esse ícone esportivo ele possui freios que possibilitam desacelerações superiores a 1,3G, desacelerando de 400 km por hora para zero em apenas 42 segundos. Esses freios do Bugatti Chiron, eles são produzidos em titânio em uma impressora 3D. É uma das tecnologias mais modernas de produção, como esse carro ele não é um carro seriado de alta produção, é um carro que é feito por encomenda. E vocês podem ver tanto a produção desses freios, quanto o teste desse freio do Bugatti Chiron em dinamômetro nesse endereço do YouTube que eu disponibilizo, tá bom? Esse é o freio, o caliper do Bugatti Chiron em titânio, tá? É uma foto dele. Esse é o carro, né, que a gente está falando, o Bugatti Chiron. O Bugatti já tinha outros modelos de carros que já tinham batido os 420 km por hora, e o Chiron veio com essa premissa de ser o carro mais rápido do mundo. O caliper do Bugatti Chiron e seu disco de cerâmica carbono. Então ele tem um lado de montagem de rodagem e ele tem também os diferentes diâmetros de pistão no lado leading e no lado trailing, como a gente viu em aulas de cálculos. O cálculo desses de fator de freio e tudo mais, a gente já viu em aulas anteriores e ele é bem simples, né? Outro ícone esportivo, que é o SUV de luxo, o Lamborghini Urus, ele foi desenvolvido pela Lamborghini. Ele possui 659 cavalos de potência e 85 kgfm de torque. É um torque altíssimo. Um motorzinho de 4.0 V8 biturbo, número suficiente para levar esse modelo de SUV. Veja bem, pessoal, é um SUV, é um Sport Utility Vehicle.
Então ele não é um carro baixo demais, mas ele leva de 0 a 100 em apenas 3,7 segundos, ou seja, impressionantes números para um carro que pesa mais de 2 toneladas, tá? Esse SUV Urus ele foi construído para conter o freio maior e o mais robusto sistema de freio de caliper do mundo. Ele possui discos de cerâmica fornecidos pela Brembo de 17,3 polegadas no eixo dianteiro e de 14,6 polegadas nas rodas traseiras. A ideia da Lamborghini era adotar um sistema de freio maior ainda, mas esse sistema de freio não coube nas rodas padrão de 21 polegadas que são oferecidas com o carro. E opcionalmente eles são oferecidos modelos do Lamborghini Urus com rodas específicas de 22 e 23 polegadas. Quer dizer, são freios muito grandes. Agora a gente vai ver como é que é empregado o disco de freio do Fórmula 1, num carro de Fórmula 1. As pastilhas possuem pontos iniciais de trabalho que vão inicialmente de 400 graus Celsius. O ideal mesmo do ponto de trabalho dessas pastilhas, que são pastilhas de carbono, que equipam o Fórmula 1, uma Ferrari, por exemplo, de Fórmula 1, num disco de carbono cerâmica. Esse ponto inicial de 650 graus, via de regra, esses freios de veículos esportivos, mesmo os de rua, o ponto ideal de pastilha de freio é sempre mais alto pela própria consequência da formulação e do carbono cerâmica da pastilha de freio e do disco de freio. Ou seja, ele é bem diferente, totalmente diferente do nosso carro de rua, que com 150 a 200 graus a pastilha de freio já está trabalhando bem. Ele precisa de uma temperatura mais alta para poder entregar todo o fator de freio que o carro precisa e que o sistema de freio precisa. Ele tem aqui dutos, esse número 1, são dutos que conduzem o ar para resfriar os discos de freio, ok? O ponto número 2, aqui são os dutos, né? O ponto número 2 é o cavalete, também da fabricante Brembo, de alta performance, constituído de 6 pistões. Esses 6 pistões, 3 de cada lado, eles também têm diferentes diâmetros no lado leading em relação ao lado trailing, como a gente viu. Sob altas acelerações longitudinais, ou seja, o Fórmula 1 atinge facilmente 5,5 G em desaceleração longitudinal. A temperatura dos discos de carbono cerâmica pode atingir 1.200 graus. E a fim de reduzir a turbulência aerodinâmica, o sistema de freios ele é embutido nas rodas do Fórmula. Aqui a gente vê que a pressão de aplicação dos freios é maior do que 100 bar. Ou seja, o Fórmula 1 ele não tem servo-freio. Aliás, muitos carros de corrida eles não possuem servo-freio. O piloto ele gosta de sentir a força que ele está pondo no pedal de freio para propiciar essa desaceleração. E o servo-freio, ou booster, vacuum booster, que a gente tem nos nossos carros, na realidade ele é um equipamento que está lá para aliviar a força de pedal. Isso é utilizado para dar conforto para nós, passageiros de carros comuns. Mas no carro de corrida, ele tem toda a ação de frenagem no pé dele mesmo. Ou seja, tem a multiplicação da alavanca do pedal, né, da pedaleira de freio, mas ele não tem o cérebro, ele só tem o cilindro mestre, os reservatórios de fluido de freio e o cilindro mestre que distribui a pressão de frenagem no eixo dianteiro e no eixo traseiro do Fórmula, ok?
Esse daqui é desenho de novo de como que ele é embutido, o freio dentro do sistema de rodas. Aqui a gente vê no disco de cerâmica, carbono cerâmica, uma série de furos. Esse disco é antigo, hoje em dia os discos de freio contêm mais de 1000 furos, que é para aliviar o peso e para propiciar melhor ventilação, os discos de freio de carbono cerâmica mais modernos. Aqui eu tirei do próprio, se vocês tiverem interesse, do site da Brembo, na parte do infográfico, ela tem nesse endereço aqui, se vocês entrarem lá, vocês vão ver o infográfico da Fórmula 1. E ele faz um comparativo de um carro de Fórmula 1 com um carro de passeio. Então, aqui no tópico discos de freio, a gente vai ver que o peso em quilogramas de um Fórmula 1, um disco de freio de um Fórmula 1 chega a pesar de 1 a 1,2 quilos. Num carro de passeio, o nosso disco de freio, via de regra, em média, pesa 15 quilos. Então você vê aí a parte tecnológica de redução de peso na utilização de carbono cerâmica também. O carbono cerâmica ele tem uma alta resistência à desaceleração, uma alta resistência à temperatura, só que é um composto frágil. Ele não admite batidas. Você não pode bater esse disco porque ele chega a fraturar. A temperatura de uso do Fórmula 1, como a gente viu, é de 350 a 1000 graus Celsius, podendo chegar a 1200. No carro de passeio, a gente vê que a temperatura de uso do disco de freio vai de menos 50, em países onde a gente tem um inverno rigoroso, até 500 graus, que é comum a gente atingir isso em uma descida de serra, com aplicação severa de várias aplicações de freio. O tempo de vida de um disco de freio de um Fórmula 1 chega a 1.200 km e no nosso carro de passeio, em média, 100.000 km. Então, esses discos de freio do Fórmula 1 atuais, eles possuem cerca de 1000 furos para diminuir o peso e ampliar a ventilação. Olha, como eu falei, esse daqui é o mais atual, bem diferente daquele que a gente viu, que tinha simplesmente oblongos aqui. E esses furos, esse padrão de furos, são muito bem calculados e analisados para não tornar mais frágil esse composto carbono cerâmica. Tá? Bom, em relação a esse mesmo infográfico que a Brembo tem neste site aqui, que vocês podem entrar a hora que vocês quiserem, tiverem curiosidade, a gente vai ver as pastilhas de freio de um carro de Fórmula 1 em carro de passeio. A pastilha de freio de um carro de Fórmula 1 é feita de carbono e de um carro de passeio é uma pastilha orgânica. Pode ser não orgânico metálico ou mesmo um orgânico metálico. O coeficiente de atrito de um carro de Fórmula 1 varia de 0,7 a 0,9. Isso daqui você já vê que o fator de freio, como a gente viu, fator de freio no freio a disco é 2 vezes o Mi. Então a gente tem o fator de freio que vai até 1,8 e de 1,4 a 1,8. Já o fator de freio do nosso carro de passeio, com 0,4 de atrito de uma pastilha de freio orgânica, chega a 0,8. A temperatura máxima de trabalho de uma pastilha de freio de um Fórmula 1 é de 1000 graus e do nosso carro 350, podendo chegar até 500 graus numa descida de serra ou números até superiores. O tempo de vida de uma pastilha de freio de um Fórmula 1 é pouco mais de 800 km e de um carro de passeio 50.000 km em média. E o peso de uma pastilha, apenas uma pastilha de um carro de Fórmula 1 de carbono é de 200 gramas. O nosso carro de passeio é de 800 gramas, ou seja, 3,2 kg de pastilha de freio no eixo dianteiro, só do nosso carro de passeio. Enquanto nesse Fórmula 1 ele usa também 4 pastilhas por eixo, são 800 gramas
Então, existe já uma redução de peso estudada para o carro de Fórmula 1. Né? Bom, um Fórmula 1 efetuou uma parada total de 100 para 0 em cerca de 17 metros no tempo de 1,9 segundos. Algumas zonas de frenagem em curvas nas pistas de Fórmula 1 exigem que os pilotos diminuam de 204 milhas ou 328 km por hora para 44 milhas, 70 km por hora, no espaço de 73 metros. O pico de desaceleração é de 5,2 Gs, em média. Quer dizer, é uma desaceleração de um caça, né? É uma desaceleração de um avião de combate em uma manobra de evasiva, que pode chegar até 8 Gs. Um Fórmula 1, o piloto tem que ter uma saúde muito legal para, em cada curva, diminuir de 204 milhas para 44 e enfrentar no peito 5,2 Gs. Tá? Além disso, ao se tirar, a gente tem o sistema que é o Drag Reduction System, ou a popular aerofólio traseiro, né? Quando você tira o pé do acelerador e aciona os freios a 330 km por hora, o carro de Fórmula 1, através do seu aerofólio traseiro, tem uma alta pressão aerodinâmica. E essa alta pressão aerodinâmica é calculada para já dar uma desaceleração de 1 G no aerofólio, também conhecido como air brake. No entanto, quando o carro diminui a velocidade, o apoio aerodinâmico desaparece e assim a aderência dos pneus é reduzida, e é justamente nesse momento em que os freios alcançam o seu nível ótimo de funcionamento. Ou seja, quando você tira o air brake, tira o apoio aerodinâmico, aí você tem que ter freio mesmo para fazer com que o carro desacelere. Esse o DRS, é utilizado também na parte, esse é o aerofólio traseiro, é onde tem o DRS, é o Drag Reduction System. Esse Drag Reduction System também é utilizado para proporcionar ultrapassagens pelo menos, a cada volta, que é um sistema de abertura dessa asa que faz com que o piloto ganhe até 12, 15 quilômetros a mais do carro que está na frente e que está com o DRS fechado. Aí vamos ver quanto custa a brincadeira de um carro de Fórmula 1. Hoje, claro, os valores são bem melhores, bem maiores por causa de materiais mais nobres, por causa de discos de freio mais nobres, carbono cerâmica, e por causa de inflação e tudo mais. Mas, via de regra, o disco de freio carbono cerâmica de um Fórmula 1, o custo do jogo de 4 peças é $4.500. Numa temporada, eles costumam utilizar cerca de 200 discos, 50 jogos. Ou seja, numa temporada por carro, gasta-se em discos de freio aproximadamente $225.000. As pastilhas de carbono que vão nos calipers de freio, elas custam $2.400 por um jogo de 8 peças. Jogo de 8 peças são 4 peças dianteira e 4 peças do eixo traseiro. Via de regra, eles utilizam também 50 jogos por temporada, ou seja, 200 pastilhas, que vai dar o total de $120.000. Ou seja, entre discos de freio e pastilhas de freio, uma equipe de Fórmula 1 por carro chega a gastar $345.000. É muito dinheiro. Aqui eu apresento uma foto do caliper Extrema, que é a nova tecnologia da Brembo para a Fórmula 1. O Brembo Extrema, ele proporciona maior ventilação,
para os novos freios a disco. Então, os engenheiros da Brembo mudaram completamente o resfriamento dos freios, que pode chegar, como a gente viu, a 1200 graus Celsius, adaptando-se um sistema de resfriamento que agora possui até 1000 orifícios de ventilação. A ventilação dos discos de freio de carbono, Brembo passou por um processo, a gente viu, de desenvolvimento, aumentando considerável o desempenho geral do sistema de freio. Ok? Então, esses são os vários tipos de caliper extrema, pintados de acordo com a equipe que você tem. No caso do Fórmula 1, a Ferrari vermelha, né? Mas tem outras equipes que podem utilizar também esses calipers de outra forma. Outra coisa também, que é um dado de telemetria que a Brembo retirava há alguns anos atrás, por exemplo, uma redução para entrar em uma curva no circuito de Bahrein. O Fórmula 1 chegava numa velocidade inicial de 230 km antes da curva e fazia uma redução para uma velocidade final de 70 km por hora, num tempo de 2,6 segundos, a uma taxa de G-force de 4,9 Gs e a força do pedal de freio para a desaceleração de 4,9 Gs, que o piloto tinha que pressionar o pedal de freio com 150 kg para atingir essa redução de velocidade nesse tempo com essa força G. Ou seja, se em cada curva o piloto chega a impor 150 kg de força de pedal, ele tem que ter um preparo físico muito grande nas 70 voltas que ele tem que dar no circuito, né? Isso aqui é por curva, nesse circuito. E eles analisavam também os dados de telemetria de outras pistas, é muito interessante. Eu acho que isso daqui foi retirado, mas na época eu peguei isso daí. Bom, vamos falar um pouco sobre outro sistema utilizado na Fórmula 1 desde 2009, que é o sistema CARES. O que é o sistema CARES? Que é um sistema também que é de recuperação da energia cinética transformada em calor e que carrega um sistema de bateria ou um sistema eletromecânico que proporciona ao acionar de um botão no volante do Fórmula 1 que você ganhe um ganho de potência de até 80 cavalos por volta. O que quer dizer Kinetic Energy Recovery System, ou seja, sistema de recuperação da energia cinética. É um sistema mais comum, é o eletrônico, que é o motor gerador, na unidade de motor gerador, que a Ferrari e a McLaren utilizavam, a Toro Rosso também utilizava, a Red Bull. E tem um sistema também conhecido como eletromecânico, que é conhecido como Flywheel Hybrid, que é um sistema de volantes que eles são acoplados ao CVT do câmbio e que ele ganha com a rotação de utilização do eixo traseiro, ele ganha um impulso, que esse impulso é transformado depois numa potência extra para o carro. O sistema eletrônico, ele funciona na desaceleração e na aceleração. A foto dele está aqui. O sistema eletrônico na desaceleração, ou seja, quando o piloto executa uma frenagem para desacelerar o carro, parte da energia cinética do eixo traseiro é capturada pela unidade de motor gerador, que é Motor Generator Unit, que através da unidade de controle, CARES Unit Control, faz com que o mesmo passe a trabalhar como gerador, ou seja, um alternador. Ou seja, a
frenagem no eixo traseiro acumula aquela energia cinética desse eixo, é capturada pelo motor gerador e ele acumula energia carregando uma bateria de íon de lítio ou mesmo um supercapacitor a uma taxa de 400 volts e 800 amperes. Devido à alta taxa de energia elétrica transferida para a bateria, a mesma tende a superaquecer e os recursos adicionais de resfriamento devem ser utilizados. E por essa razão que algumas equipes optaram por utilizar os supercapacitores. Tá? E na aceleração, como é que funciona esse Motor Generator Unit? A unidade de controle eletrônico do Care Unit Control inverte o trabalho da unidade motor gerador, ou seja, o que na desaceleração ele age como um gerador, na aceleração é invertido, o controle eletrônico inverte esse trabalho e ele trabalha como um motor. E esse momento ele passa a trabalhar com motor elétrico, ou seja, o motor elétrico auxiliando o motor de combustão, disponibilizando ao piloto uma potência extra, um boost, que ele chama. Quando ele aperta o botão, que ele dá aquele boost, que ele faz o motor elétrico trabalhar pelo acúmulo da frenagem, o motor elétrico disponibiliza até 80 cavalos, 60 kW ou 400 kJ por volta, durante um intervalo máximo de 6,6 a 7 segundos. Essa potência extra é acionada pelo piloto em um botão localizado no complexo volante de direção do carro de Fórmula 1. A cada volta, o ciclo do processo é iniciado, ou seja, toda a frenagem ele converte em geração e toda a aceleração através da utilização do motor, da inversão do controle de unidade do KERS, ele transfere em potência adicional como um motor elétrico. E o sistema eletromecânico flywheel. O flywheel é um conceito de KER muito similar ao eletrônico. A diferença é que o eletromecânico utiliza um dispositivo de recuperação de energia durante a frenagem do veículo, um volante ou flywheel, ao invés de baterias elétricas ou mesmo supercapacitores. O princípio de funcionamento segue os preceitos da física, ou seja, beneficia-se do conceito da massa de inércia do volante. Através da inércia, a massa vezes a velocidade quadrada, é a massa girante, é a velocidade da massa girante, um volante de aço e fibra de carbono montado em um eixo que é acoplado ao conjunto de discos e rolos através de uma embreagem ao câmbio CVT, que por fim é ligado ao câmbio do veículo. Rotaciona uma câmara selada ao vácuo entre 75.000 e 100.000 RPMs. Esse volante flywheel, ele rotaciona a 100.000 RPMs. Toda essa energia, massa vezes velocidade ao quadrado, depois é acionada através desse link que ele tem com o CVT, com o câmbio CVT do Fórmula, e aí é adicionado esse boost, essa potência adicional. Esse é o sistema flywheel, onde tem a câmara selada a vácuo. Ok? E também, da mesma forma, na desaceleração, o volante acelera enquanto gira, em função de receber parte da energia cinética do eixo traseiro quando da frenagem, absorvendo e acumulando essa energia de rotação da massa, ou seja, quando ele desacelera, ele acumula a energia dessa desaceleração na massa de inércia do volante e na aceleração essa energia acumulada é liberada e atua sobre o eixo de transmissão do veículo e que dá aquele boost que o piloto consegue fazer um ganho de potência para ultrapassagem. É um sistema super inteligente e que deveria de ser utilizado nos nossos carros. Mas como dizem que tudo que vem na Fórmula 1, anos depois é introduzido nos nossos veículos de rua como tecnologia adicional, né?
Só por curiosidade, quanto custa? Se você tiver interesse em colocar um freio Brembo de 6 pistões num kit chamado GT Brake, ele vem com 4 discos, ele vem com 4 calipers, 2 dianteiros e 2 traseiros, as pastilhas de freio, tudo ao custo de $9.304. Esse custo é antigo, hoje em dia deve estar um preço bem maior. Só que tem um detalhe, você só monta esse sistema em rodas de 18, 19 polegadas para cima, tá? Porque são sistemas para veículos que utilizam rodas de grande polegada, porque são veículos esportivos, né? E a gente para aqui para ver o seguinte: por que rodas de 19 polegadas? Por que discos de freio montados em rodas de 19 polegadas? Para que você tenha um raio efetivo grande e dessa forma você gere um torque de freio extremamente grande. E com a roda 19 polegadas você gera um torque de frenagem porque você tem um raio de rolamento grande também, certo? E a gente não pode esquecer de lembrar que um carro de Fórmula 1 ou um carro de super esportivo, ele tem esse processo de desacelerações superiores a 1G, 1.3G, porque ele também tem um pneu próprio que propicia uma aderência ao solo bastante alta. O Fórmula 1 também tem uma aderência na pista, uma aderência pneu-solo também bastante alta, para que seja proporcionado essas taxas de desaceleração longitudinal superiores a 1.5G, tá? Então, por isso que tem aquela dança de esquentar os pneus, fazer com que a pista fique emborrachada, e também tem aquela dança que eles fazem antes para esquentar os freios, para ter a pastilha de freio de carbono já num ponto inicial bom de frenagem, de 600 graus, 400 graus. Então tudo isso é planejado para isso, tá? Para termos o ponto inicial de frenagem das pastilhas e também a aderência. Alguns exemplos de freio a disco de alta performance. Aqui é uma Ferrari maravilhosa, né? Com uma roda provavelmente de 20 polegadas. E a gente vai ver a montagem desses freios, como que ela é feita abaixo da linha do chassi, que é para justamente diminuir a massa não suspensa. Nós vamos ver tudo isso mais para frente. Outros exemplos, aqui a gente vê uma roda de uma Alfa, também com freios de cerâmica e rodas de 19 polegadas, provavelmente. Isso aqui é uma roda de um Corvette, também um carro esportivo que tem, pela própria construção do caliper, você não pode colocar um caliper desse de 6 pistões numa rodinha pequena, né, gente? Então você vê que o raio efetivo aqui é bastante grande. O raio efetivo é o raio do centro de massa do pistão, como a gente viu, até o centro do disco de freio. E esse daqui é o raio de rolamento, a circunferência de rolamento, que dá para nós, através da aderência e dessa força tangencial, a gente tem o torque de freio e o torque de frenagem, tá? Bom, eu fico por aqui hoje e eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Por favor, se vocês estão gostando, eu peço que compartilhem com o maior número de pessoas possíveis para a gente aumentar essa comunidade que gosta da parte de engenharia de chassi e dessa parte de fundamentos de freios, como ele é
produzido, como ele é calculado. Nas próximas aulas a gente vai ver como o sistema de freios é empregado em outros veículos, aviões, trens, metrôs e tudo mais. E se vocês estão gostando, dê um likezinho pra gente, para incentivar, tá bom? Eu vou iniciar um novo canal que chama-se Aplicando a Espiritualidade, e nesse canal eu vou expor toda a parte de princípios de espiritualidade que você pode aplicar na tua vida pessoal, na tua vida profissional, através da experiência que eu tive em vários anos de trabalho. E eu espero que vocês assistam também esse canal, tá bom? Fique com Deus e tudo de bom.